Fala comigo, concurseiros e concurseiras de plantão, meus nobres. Bom demais estar com vocês. Sabe que pra gente é sempre uma alegria, que a gente não consegue mensurar, é um trem intangível de tão grande poder estar aqui estudando com vocês. Mais do que estudar, a gente, quando professor, aprende muito, cara. Eu acho muito top isso, muito top. Porque a cada vez que a gente vem e leciona a matéria, mais a gente sai daqui convicto do nosso conhecimento, convicto de que estamos ajudando as pessoas e cada vez mais familiarizado com esse conteúdo este, né? Que nós, durante a nossa infância e adolescência, jamais pensaríamos que estaríamos estudando, né? Então, olha só, uma aulinha de Direito Penal Militar. Verdade, uma revisão, né? O ato de revisar, ele nada mais é que você ver, rever a mesma coisa, até chegar o dia do quê? Da tua aprovação, filhão. O dia da tua prova, né? Então a gente vai fazer isso. O edital referência hoje é PMRN, né? Essa matéria serve para diversos concursos militares em todo o nosso Brasil. E antes de mais nada, né? Diz respeito à revisão, respeito a né? Quando eu peguei para ver edital, acho bacana, achei o edital bacana. A gente às vezes vê o estado e fala assim, poxa, é um estado pequeno e tal. Eu achei o edital bacana no sentido de cobrar um conteúdo, né, quase todo o Código Penal, as principais partes. E então você, aluno que vai prestar esse concurso, vai necessitar sim de uma dedicação a mais aí. Mas é algo tranquilo. Direito Penal Militar, estando com a gente, é certeza de total. Às vezes você for errar, você vai arrumar uma questão, mas às vezes vacilo bobo, porque o que a gente consegue perceber das bancas ultimamente que é aquele ponto fiel, né? Mas o que é meu intuito hoje, meu caro concurseiro, concurseira que me assiste aí? É a gente conversar um pouquinho, né, sobre a questão do direito penal militar, que as pessoas têm todo um bloqueio, digo bloqueio porque é algo muito novo. Eu sou formado em Direito, bacharel em Direito, né? Estudei bastante, enfim. Quando a gente começa a conhecer as áreas do direito como um todo, a gente percebe que o direito penal militar, assim como outros ramos dos direitos aí que às vezes não são lecionados em faculdade, eles geram esse bloqueio nas pessoas, né? Então, se tiver algum aluno que estuda, né, direito, não tem a grade de direito penal militar na faculdade, né? Às vezes um professor ou outro comenta, dá uma pincelada, mas é algo tudo muito novo. Então, quando a gente predispõe a querer fazer um concurso militar e neste concurso exige tal conteúdo, a gente acaba tendo que estudar, né, com alguém que estudou esse conteúdo e está repassando. Bacana? Top. O que eu vejo muita dúvida? No que diz respeito, né, a toda a questão do direito penal. Antes de adentrar na matéria, né, que a gente vai revisar daqui a pouquinho, a gente precisa explicar como funciona o Código Penal Militar. O pincel está horrível, tá bom de pincel preto mesmo. Olha só, look at me. Código Penal Militar. É um código como qualquer outro, gente. Um código como um Código Penal comum. Né? Não tem mistério, não tem nada de diferentão, cabulosão, não. Né? O Código Penal Militar, Decreto-Lei 1001, do ano de 69. Então, ele foi criado nesse período, sofreu algumas alterações, né, com o passar do tempo, normal de todo código, porque um código, uma lei, ela tem que acompanhar o dinamismo do mundo, né? Em 1969 não tinha computador, não tinha smartphone, né? Não tinha essas tecnologias a qual a gente vivencia e tem acesso, né, de forma fácil, inclusive, a elas. Né? Então, algumas coisas foram evoluindo, né? Até mesmo a interpretação do código, né? Algumas analogias, né, que foram feitas e amoldadas para o nosso cenário atual que a gente vive aí, século XXI, né? Estamos no ano 2022 aí, então é algo diferente. Mas olha só, esse código, ele é feito, né,
para as Forças Armadas. E as Forças Armadas nada mais é que a Marinha, Exército e Aeronáutica, né? As forças militares de onde? Da União. Vocês conseguem entender facilmente quando eu falo assim? Forças militares da União, né? Porque cada membro da administração direta, digamos assim, União, Estado, DF, municípios, né? São divididos, a administração do país como todo, ela é dividida assim, União, Estado, Distrito Federal, município. Quem que é o chefe do executivo da União? É o presidente da República. O chefe do executivo do Estado, o governador, né? Chefe do executivo do município, o prefeito, né? Eles se interligam, né? Algumas coisas é privativo a eles, né? Eles têm autonomia. Outra coisa, às vezes, o chefe do executivo da União, né, consegue editar parâmetros para eles e eles têm que seguir. Enfim, tem toda uma correlação. Isso não é meu intuito, isso não. Meu intuito é saber, é que você entenda que temos as Forças Armadas, né, o Código Penal foram feitos para eles, e também temos as IMES, né, instituições militares estaduais. Que é a Polícia Militar e o Bombeiro Militar, né? Então o Código Penal Militar foi feito para ambos. Ponto. Só que tem uma diferença grande nos dois, né? Enquanto Forças Armadas, Polícia Militar e Bombeiro Militar. Tem toda uma diferença, meus nobres, na organização administrativa dessas instituições, né? Cadeias hierárquicas, né? Aí eu estou falando aqui de algo ligado ao Poder Executivo. Mas quando eu pego uma coisa ligada ao Poder Judiciário, né? Porque quando eu divido União, Estados, Distrito Federal e municípios, ó, entenda que eles estão aqui um lado a lado, né? Eu tenho poder executivo, poder legislativo e poder judiciário para a União. Tenho poder executivo, poder legislativo, poder judiciário dos estados, né? Deixa eu assemelhar aqui. Tenho poder executivo, poder legislativo. O Poder Judiciário dos estados atua diretamente no município aqui. Então, às vezes, devido à administração de algumas coisas, o que pertence à União vai ter um poder judiciário diferente para as Forças Armadas, que é o que na verdade existe, e vai ter um poder judiciário diferente para os municípios. E olha só como é que eu tenho que interligar isso tudo. Cara, o direito é fantástico. Às vezes essa fala minha, para quem não tem contato com o direito, não é acostumado, torna-se uma fala assim, porra, caralho, custa para entender. Mas se alguém tiver uma noçãozinha de direito e tudo se relaciona, cara, tudo encaixa, né? Principalmente quando você começa a entender essas divisões administrativas que o país tem, né? Essa interligação, né, de poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, né? Isso, tenho certeza que você está estudando isso em constitucional. A gente começa a pegar essa vibe, essa visão, né? Então, olha só. Por que tem a diferença aqui? Então, tem um Código Penal Militar, né? E quando eu falo um Código Penal Militar, ele vai ter uma ligação com a Justiça, né? Esse Poder Judiciário. Por quê? Uma coisa é eu falar assim, ó, tem uma existência de um crime militar. Outra coisa é como que eu vou operacionalizar isso, como eu vou chegar a o quê? A uma pena, a uma sentença, condenar, fazer ele cumprir e voltar para a sociedade, né? Então, quando eu falo de código, seja Código Penal Comum, Código Penal, eles vão estar ligados diretamente com a Justiça. Logo, eu tenho uma ligação, né, de um documento feito pelo Poder Legislativo, né, que vai estar ligado, né, que vai operacionalizá-lo
é a justiça, é o Poder Judiciário, né? Isso é muito interessante o direito, né? Calma que você ainda não deu aquele start de entender como se relaciona os códigos, os poderes, você vai chegar a esse time ainda. Basta dedicar. O que chegar, tudo se encaixa, tudo fica maravilhoso. E a gente passa a entender um pouco mais do que é o nosso município, o que é nosso estado, o que é nosso país de forma geral, e se vê como interessante debates políticos, como funciona toda essa dinâmica do país, beleza? Mas por que eu estou falando tudo isso? Poder Judiciário, né? Forças Armadas, diferentes Forças Armadas para Polícia Militar e Bombeiro Militar, é que eu vou ter aqui um Poder Judiciário específico para essa aqui, né? Então eu vou ter a chamada JMU. A JMU, a princípio, que operacionaliza o Código Penal Militar para as Forças Armadas. Para as Forças Militares Estaduais, a justiça correspondente é a Justiça Militar Estadual. Beleza? Então, a gente regra isso. Aí que vem um pulo do gato para a gente começar a entender algumas coisas até na hora de ler. Na hora que você estiver lendo o seu código, artigo 9º, não explicado aqui, ou vendo algum outro crime em espécie da parte especial, vai falar assim, opa, esse crime aqui, quem comete? A Polícia Militar pode cometer esse crime? Mas esse aqui civil pode? Então, olha só, isso vai ajudar vocês. Mas deixa eu continuar meu raciocínio e encerrar. Aí, quando você vai lá na Constituição Federal, quando você estiver estudando, aí tem um tópico lá que fala da Justiça, né, do Poder Judiciário como um todo. Quando você vai falar da Justiça Militar da União, eles vão falar assim, ó, a Justiça Militar da União, né, julga e processa o quê? O crime militar. Julga e processa o crime militar. Logo, a Justiça Militar da União, ela está com foco, né? Ela está com atenção para o crime. Bacana. Sujeitativo. Então faz. Né? Se eu me preocupo com o crime, eu não me atenho com as características e necessidades, né, do autor. Que eu estou preocupado com julgar e processar o crime. Então foda-se quem seja o autor. Então, quando eu venho para a Justiça Militar Estadual, lá também na Constituição Federal, quando eu falo Constituição Federal, vocês que estão aí adentrando ao mundo do direito, é como se fosse a norma máxima do país. A Constituição, ela vai falar tudo, ela vai descrever como tudo deve acontecer, como funciona? Lógico que não. Por quê? Senão eu teria uma Constituição Federal desse tamanho, né? Para carregar de 2 pessoas, né? Mas não, eu vou falar algumas coisas que é os mais relevantes e vou traçar parâmetros para algumas outras coisas, né? Porque a Constituição Federal ela dita parâmetros. Aí ela vai explicar como vai funcionar, por exemplo, direito de greve. Lá fala no artigo 5º, né? É permitido direito de greve, é dado aos militares e tal. Mas ela falou como que qual lei que vai, né, vai descrever como poderá ser feita uma greve? Não. Aí vem outras normas para poder falar aquilo que é preconizado dentro da Constituição Federal. Aqui fala, quando fala de Justiça Militar Estadual na Constituição, fala que ela vai fazer o quê? Vai julgar e processar o militar. O que eu deduzo disso? Que a Justiça Militar, a Justiça Militar Estadual, que vai julgar e processar os militares estaduais, né? O militar estadual, deixa eu colocar aqui. Ela vai julgar e processar o militar estadual, policial militar e bombeiro militar. Ela se preocupa com o crime militar em si? Não, o foco dela não é com o crime, o foco dela é em julgar e processar o militar estadual, né? Diferentemente aqui ela se preocupa com o crime e não se preocupa com o sujeito ativo. Aqui preocupa com o sujeito ativo, mas não se preocupa com o crime militar em si. O que isso quer dizer, professor? Eu não estou entendendo nada. Isso quer dizer que a Justiça Militar Estadual, ela, como sujeito ativo, somente poderá ser o militar estadual. Então, o sujeito ativo aqui somente poderá ser policial militar ou bombeiro militar. Já
na Justiça Militar da União, o sujeito ativo do crime vai ser quem? Qualquer pessoa. Conseguiram entender? Logo, o que eu tenho que ter em mente? Lógico, cada tipo de crime. Tem alguns tipos de crime que eu tenho a necessidade do sujeito ativo ser um militar. Quando eu pego, por exemplo, o crime ali de motim, reunirem-se militares, né, agindo contra a ordem, negando a cumprir ordem, praticando violência, né, eu tenho a necessidade de ser militar. Quando eu pego um crime de deserção, eu tenho sim a necessidade de ser um militar, né? Agora, quando eu pego um crime de desobediência, eu tenho a necessidade de ser um militar como sujeito ativo? Não, né? Aí eu vou preocupar com isso aqui. Então, não tem uma necessidade de ser um sujeito ativo específico. O crime de desobediência. Desobedecer a ordem legal de autoridade militar. Crime este, crimes contra a administração militar, né? O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Se pode ser qualquer pessoa, ele vai encaixar aqui. Então, sujeito ativo, qualquer pessoa. Aí vai depender o quê? O sujeito passivo. Eu vou ter que me perguntar quem será o sujeito passivo, no caso. É sempre esse dilema. Sujeito ativo, sujeito passivo. Sujeito ativo aqui é um civil. Para poder ser crime militar, o sujeito passivo aqui deverá ser um militar ou a instituição pertencente ao quê? Às Forças Armadas. Né? Porque se um civil desobedece uma ordem no militar do Exército, crime militar. Por quê? Porque para falar que é um crime militar, a justiça militar correspondente, né, a ela tem que ter capacidade legal de poder julgar e processar o referido crime. Senão nós vamos ter um conflito aí. Mas vocês não é hábil julgar isso não? Então por que não vamos fazer com isso aqui? Vai ter que entregar esse pepino para outro. Ou o pepino fica sem dono. Quando eu falo fica sem dono, é porque vai ser um fato atípico, né? Não tem como encaixar. Então olha só. Se um civil, vamos dar um exemplo, um civil desobedece a ordem de um policial militar, ele incorre em qual crime? Professor, ele incorre no crime de desobediência, não é? Mas qual desobediência? A do Código Penal Militar ou a do Código Penal Comum? Pergunta você. O civil desobedece em ordem legal de um policial militar. E aí, qual crime que é? Desobediência? Sim, é desobediência. Mas é de qual? Eu tenho uma desobediência prevista no Código Penal Militar e tenho a desobediência prevista no Código Penal Comum. A qual dos dois eu vou encaminhar esses autos? Filho, você vai encaminhar para a Justiça Comum. Mas, professor, mas é um civil desobedecendo a ordem do militar estadual? Sim, porque a Justiça Militar Estadual, a qual pertence o policial militar, ela julga o militar. Ela não julga qualquer sujeito ativo, não. O sujeito ativo, necessariamente, tem que ser policial militar ou bombeiro militar. Se eu não conseguir enquadrar aqui, eu vou para onde? Eu vou para o Código Penal Comum. Que ele está ligado, qual justiça? A Justiça Comum. Beleza? Se no Código Penal tiver o crime com a correspondência, né, igual ao fato, eu enquadro aqui. Se eu não tiver, vira fato atípico. Se não tiver igual a correspondência, né, vira fato atípico. Por exemplo, tem um crime que chama ingresso clandestino, que é o militar, que é um militar, um civil, entrar clandestinamente em um quartel, fortaleza, né? Enfim.
ou para o lugar que não é o lugar convencional. Quando você quer entrar num quartel, vai ter lá a entrada lá, né? Ali, às vezes, vai ter um sentinela ali, você tem que entrar por ali. Ah, eu vou pular um muro. Ah, eu vou passar nesse buraco aqui. Ah, nessa parte aqui dá para eu, é uma cerca, eu vou conseguir entrar, né? Se essa pessoa for um militar, eu sou um militar, né? Vou tentar entrar aqui. Entrei de forma clandestina, aí eu posso incorrer, né? Um exemplo, policial militar. Ele entra clandestinamente num quartel da Polícia Militar. Ele incorre no crime de ingresso clandestino e vai ser julgado e processado pela justiça dele, né? Ele é sujeito ativo militar. Agora, se um civil entra clandestinamente num quartel da Polícia Militar, ele incorre em algum crime? Qual que vai ser? Princípio não fatativo. Porque eu não tenho ingresso clandestino aqui. Eu tenho ingresso clandestino somente no Código Penal Militar. Vou mudar o exemplo. O civil entra clandestinamente no quartel do Exército. Ele vai incorrer em qual crime? Ele vai incorrer, vou mudar minha pergunta, né? Ele vai incorrer no crime de ingresso clandestino? Sim, porque ele entrou no quartel das Forças Armadas, que lá o sujeito ativo pode ser qualquer pessoa. Então ele entra, ali ele vai ser julgado, processado nesse crime. Então, se um civil entra no quartel do Exército de forma clandestina, crime militar, ingresso clandestino. Se um civil entra clandestinamente no quartel da Polícia Militar, ele vai incorrer o quê? Um fato atípico, a princípio, né? Vai depender. Às vezes o sentinela viu, deu uma ordem de parada, o cara não parou, aí incorreu em desobediência, enfim. Mas, a princípio, esse crime de ingresso clandestino não cometeria. Então, a gente tem que aprender, enquanto a gente estuda, essas diferenças. Olha outro ponto bacana. Você viu, né, que eu falei o quê? Quando um crime, eu consigo encaixar aqui, né, vai ser julgado ou pela Justiça Militar da União ou pela Justiça Militar Estadual, eu vou ter aqui, a princípio, o que eles chamam de crime propriamente militar. Se eu não conseguir encaixar a sua correspondência aqui, tiver que vir para cá para poder encaixar, exemplo, crime de desobediência, lesão corporal, homicídio, tal, tiver vir para cá, eu falo que é o crime impropriamente militar. Entendeu? Então, o que eu falo assim? Crime propriamente militar, aquele que está previsto somente no Código Penal Militar. Crime impropriamente militar, aquele que eu tenho previsão tanto no Código Penal Militar quanto no Código Penal Comum. Beleza? Conseguiu entender esse raciocínio? Light, tranquilo. Vou até apagar aqui para a gente começar uma explicação, certo? De como funciona a dinâmica para ter isso aqui, né? Aí nós vamos fazer um bate-papo aqui do artigo 9º. Então, nossa aula revisional de hoje, eu falei isso tudo, que isso aqui vai agregar demais quando você estiver estudando o artigo 9º. Porque o artigo 9º, ele vai vir falando o quê? Considera-se crime militar em tempo de paz. É quando a gente consegue se amoldar nas circunstâncias para a gente falar assim, opa, é crime militar isso aqui. Porque para ter um crime militar, eu tenho que ter um fato típico, antijurídico, mais o artigo 9º. O artigo 9º é o coração do Código Penal Militar, no que diz respeito à parte geral. Beleza? Então, vamos começar explicando agora o artigo 9º. Então, olha só, pessoal, voltando aqui, o que eu quero vir explicar no artigo 9º? Abra o artigo 9º seu do Código Penal Militar aí,
Fica com ele no jeito aí para a gente começar a dar uma rápida revisão nesse assunto. Preste atenção. Quando eu venho para o artigo 9º, né, considera-se crime militar em tempo de paz, 2 pontos. Aqui vem trazendo as hipóteses. O inciso primeiro, olha o que ele diz. Os crimes que tratam deste código, quando definido de modo diverso da lei penal comum ou nela não previsto, qualquer que seja o agente, salvo disposição especial. Ou seja, crime propriamente militar. Os crimes que trata este artigo, né, somente definido nele ou de forma diversa da lei penal comum ou nela não previsto. Ou seja, previsto somente no Código Penal Militar. Crime propriamente militar. É o que a gente viu. Tá bom? O segundo fala do impropriamente militar. Porque quando eu vim para o impropriamente militar, crime impropriamente militar, né, tranquilo, como é que a gente vai considerar ele crime militar, né? Na verdade, propriamente, né? O crime propriamente, eu viajando aí, meu Deus, propriamente militar, previsto somente no Código Penal Militar ou definido de modo diverso na lei penal comum ou nela não previsto. Crime propriamente militar vai ser crime militar. O modo dificultador está aqui, ó, no impropriamente militar. Esse aqui vai ter algumas hipóteses. Essas hipóteses, minha letra é feia mesmo, essas hipóteses, meu caro concurseiro, que a gente vai estudar, né, tanto no inciso 2º, né, quanto no inciso 3º, né? Então a gente vai ver, você tem que ver isso. Essas hipóteses, para ser considerado aqui crime militar, aqui no caso do impropriamente, né? E o que a gente faz para a gente conseguir assimilar melhor ainda o conteúdo, né, para a gente fazer essa diferenciação? Tanto no inciso 2 quanto no inciso 3º, o que vocês fazem? Separem sujeito ativo de sujeito passivo. Inciso 3º também, sujeito ativo de sujeito passivo. Isso nos auxilia a gente entender. No inciso 2º, você vai ver que lá que o sujeito ativo são o quê? O militar da ativa. Quando eu falo com vocês militar da ativa ou militar em situação de atividade, o que eu quero que vocês entendam? É a mesma coisa, é o cara de serviço. É o cara, não do serviço, é o cara, o militar no caso, que ele está no período laboral durante a carreira. Ele pertence à instituição e vai pertencer enquanto ele ficar lá, né? Ou ele não sair por vontade própria, ou ele não foi excluído, né? Ele vai permanecer até ele seguir para a inatividade. Esse é o militar da ativa. Então, o militar que permanece no serviço, né, ali até o seu final. Ou seja, esse final, ele pedindo para sair, ou ele sendo excluído, ou ele indo para a inatividade. Então, o cara está de férias, está de folga, ele continua sendo militar da ativa. Então, vai ser essa figura aqui, ó, no inciso 2º, é o militar da ativa, né? Ele basicamente vai ser o sujeito ativo nas 5 hipóteses, né? Tanto aqui, aí vai ter momentos que vai falar assim, militar em serviço, né? Que aí é o militar realmente trabalhando, ou vai falar do militar que ele vai estar realizando atividade tipicamente militar. Você vai ver uma nomenclatura diferente. Quando você vê uma nomenclatura que você não entende, digamos que é uma atividade tipicamente militar. A gente vai definir assim para facilitar o nosso raciocínio, tá bom? Sujeito passivo, você vai ver que vai ter as hipóteses do sujeito passivo. A primeira vai ser sujeito ou militar da ativa, né? Você vai ver que a segunda e a terceira, a grande maioria ele vai ser civil, militar da reserva ou reformado, né? E no inciso 3º, o que eu quero que vocês tenham em mente? O inciso 3º inverte. Você vê que o sujeito ativo aqui vai ser o quê? O militar, basicamente o militar da reserva, o militar reformado e o civil. E vai ter 4 hipóteses, aqui são 5, em que vai ter o sujeito passivo, né? E a gente vai estudar isso aqui. Olha só, vamos ler para a gente conseguir materializar isso aqui. Eu vou nem fazer o quadro hoje, não. Hoje eu quero que a gente dê uma leitura. Olha só,
Inciso 2º. Os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação quando praticados. Né? Então, ou seja, provavelmente militar quando praticado. Então, estamos aqui, ó. Sujeito ativo, você vai ver militar da ativa. Ó. A, por militar em situação de atividade, ou militar da ativa, que é a mesma coisa. Ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou assemelhado. Quando essa figura do assemelhado é uma figura que a gente orienta muito os alunos para não esquentar muito a cabeça não, que é uma figura que não existe mais, né? Dificilmente a gente vê questões com o código cobrando essa nomenclatura assemelhada e tal. Então, primeiro, militar da ativa ou militar em situação de atividade contra outro militar da ativa em situação de atividade. Qualquer que seja a hipótese, filhão. Seja eles de folga, um contra o outro de folga. Estou lá na balada. Fui lá, o cara passou, empurrou, jogou uma cerveja em mim. E eu já vira aquele cruzado, né? Bonitão. Bum. E já dou aquele cruzado do queixo dele. Até quebra a mandíbula, né? Porque bate direito. O que acontece? Quando eu fui ver, o cara era militar também. Eu policial, o outro cara era policial, eu nem conhecia ele. Mas vamos parar onde, filho? Vamos parar lá na quartel. Achou que eu ia falar delegacia? Então, vamos... Ah, professor, crime militar? É. Mas vamos saber que o outro é militar? Não tem problema. Crime militar. Às vezes, nas circunstâncias assim, de subordinado para o superior, quando ela não é conhecida, ela vai excluir. Mas, via de regra, militar contra militar, da ativa, os dois, né? Em situação de atividade, crime militar, vai tomar para o quartel, né? Vai ser feito a PF aí. Próximo. B. Por militar em situação de atividade, ou assemelhado. Aí aqui nessa segunda, a B, você vai ter que ter uma condição aqui que é em razão do lugar. Aqui o que vai estar importando é o lugar. Que vai ser o militar da ativa, esse de serviço ou de folga, em lugar sujeito à administração militar, contra quem? Contra militar da reserva, reformado, assemelhado ao civil. Então, é um militar de folga ou de serviço dentro de um lugar sujeito à administração militar. O que é isso? Lugar sujeito à administração militar. Tem como exemplo quartel, batalhão, companhia, destacamento, a própria viatura, um ônibus da polícia militar. É um local ali que, a própria questão na hora da prova, ela vai te indicar que é um lugar sujeito à administração militar. Contra essas três figuras aqui, ó. Militar da reserva, reformado, civil. Né? Então, estou lá no quartel, fui jogar bola. No quartel tem um campinho. Aí fui jogar bola. Aí fui lá e comecei a bater boca com um militar, o outro militar que era militar da reserva, e começamos a bater boca, nós dois pulou na porrada. Opa! O campo está dentro do quartel, o quartel é local sujeito à administração militar, logo fica evidente ali um crime militar. Beleza? Bacana? Ah, professor, então você está de folga num local público aí qualquer. Foi brincar lá, esse é um militar da ativa, o cara é militar da reserva. Se vocês começarem a bater boca, um bater no outro, vai ser crime militar? Vocês vão ver que não. Né? Para eu, militar da ativa, cometer um crime contra o militar da reserva, ou eu estou no lugar sujeito à administração militar, ou tem que estar no contexto do serviço. Eu trabalhando, né? E eu fazer algo contra ele, mas durante o serviço. Agora, eu de férias, estou lá na praia, jogando futebol, discuto, começo a brigar com um militar da reserva reformada. Aí não é crime militar, não. Beleza? O fator de estar em lugar sujeito à administração militar, ele é necessário, né? Aqui, quando por exemplo, se eu estiver de folga, contra o militar da reserva reformado ou civil, aí é necessário lugar, né? Qualquer crime que acontecer no quartel é crime militar, não. Tá bom? Vocês vão ver disso aqui depois. A linha C. A C e a D, eu gosto dela junto. Você vai ver que tem as nomenclaturas que eu chamo de atividade tipo militar. As nomenclaturas meio diferentes. Olha a C e a D. Por militar em serviço ou atuando em razão da função. Né? Então, militar em serviço ou atuando em razão da função. O que é isso? O militar em serviço, aqui está trabalhando. Atuando em razão da função. Lembra sempre daquele cara lá no supermercado que vê um assalto, do nada ele arranca, parada, polícia. Ou seja, do nada ele invoca a função dele de polícia.
em serviço ou razão da função, por comissão de natureza militar, aí ó, comissão de natureza militar, formatura, ainda que fora do gasto de administração militar, contra militar, reserva e formado civil, tranquilo. Então, você está de serviço, né, ou atuando em razão da função, dentro de um quartel ou fora dele, né, ou realizando essas duas coisas que eu falei que eu chamo de atividade típica militar, que é formatura, comissão, beleza? OAD, por militar durante período de manobra, exercício, né, manobra exercício, lembra atividade tipicamente militar. Ainda que for contra militar da reserva, reformado ou civil. Então, para a gente entender isso, o cara de serviço, atuando em razão da função ou realizando alguma atividade típica militar, ele comete crime militar contra o militar da reserva, reformado ou civil, dentro ou fora do quartel. Beleza? Ponto. Tranquilo. Deu para entender, professor. A última fala o quê? Por militar em situação de atividade, militar da ativa, né? Contra patrimônio sobre a ordem, patrimônio sobre a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Então, militar da ativa contra patrimônio e ordem. Beleza? Então, assim que hipótese, militar da ativa contra militar de igual situação, né? Militar da ativa. Folga de serviço, qualquer lugar, férias. B, militar. Aí eu entendo, para a gente ficar mais fácil ainda, militar de folga, né? Dentro do lugar sujeito à administração militar, contra o militar da reserva, formado civil. Folga ou serviço, não importa. A C e a D fala militar em serviço, atuando em razão da função, né? Dentro ou fora do quartel, contra o militar da reserva, reformado ou civil. A linha E, o militar da ativa, serviço ou não, contra patrimônio sobre a administração militar ou ordem administrativa militar. Ponto, acabou. O inciso segundo são essas 5 hipóteses. Quando a gente vai para o inciso terceiro, você vai ver que o sujeito ativo muda. Você viu que o sujeito ativo no inciso segundo, basicamente, era militar da ativa, ou esse militar atuando na razão da função, em serviço, ou realizando alguma atividade tipicamente militar. Agora, no inciso terceiro, o sujeito ativo passa a ser militar da reserva, reformado ou civil. Aí são 4 hipóteses. A primeira, são essas 3 figuras atuando, aí inverte, pega a última hipótese aqui. Então, militar da reserva, reformado ou civil, contra o militar, contra a ordem administrativa militar ou patrimônio sob administração militar. Beleza? Tranquilo. O segundo, vou ler para vocês aqui, ó, linha B. Em lugar de sujeito à administração militar, contra militar em situação de atividade ou contra funcionário do Ministério Militar ou da Justiça Militar no exercício da função inerente ao seu cargo. Beleza? O C e o D é a mesma hipótese, né, do militar também realizando atividade tipicamente militar. Né? Você vai... deixa eu só abrir aqui. Ixi, saiu do meu Código Penal Militar aqui do celular. Achei. D. Ainda que fora do lugar sujeito à administração militar, contra militar na função de natureza militar ou desempenho de serviço, vigilância, garantia, preservação da ordem pública, administrativa ou judiciária, quando legalmente requisitado para aquele fim ou obediência de determinação legal superior. Resumindo, filho, eu quero facilidade, quero facilitar para você. O militar da linha C e D vai ser aqueles militares de serviço, é mesmo inverte, né? Militar de serviço, atuando em razão da função, né? Em que o sujeito ativo é o quê? Militar da reserva, reformado ou civil, contra militar realizando alguma atividade tipicamente militar de serviço ou atuando em razão da função. Ponto. Acabou. Né? Então, do inciso terceiro, esses 3, primeiramente, contra a ordem administrativa militar ou patrimônio sujeito à administração militar. Esses 3, dentro do quartel, dentro do lugar sujeito à administração militar, né, contra o militar ou contra o militar da ativa, né, em serviço ou funcionário do Ministério Militar
né, ou da Justiça Militar. 3 e 4, dentro ou fora do quartel, conta militar em serviço, atuando em razão da função ou realizando alguma atividade tipicamente militar. Entenda dessa forma que vai ser fácil, decorar artigo 9 é difícil. Tem que ter esse entendimento aqui, tranquilo? Que ele vai me ajudar demais. Outro ponto aqui agora, que vai cair para vocês na prova é o seguinte. É isso aqui, ó. Essas figuras são o quê? Da inatividade. São os militares inativos. Que são os militares inativos, primeiro a reserva, depois reforma. Olha só essas hipóteses aqui. Militar da reserva contra militar da reserva. Militar da reserva contra militar reformado. Militar da reforma, lei reforma reformado, contra militar da reserva e reformado contra reformado. Um praticando contra o outro algum crime, né? Aqui sujeito ativo e aqui sujeito passivo. Eu vou ter alguma existência de crime militar aqui? Sim ou não? Qual hipótese? Hipótese 1, hipótese 2, hipótese 3, hipótese 4. Ah, professor, qual das hipóteses vai ter crime militar? Primeiramente, do jeito que está aqui, nenhuma. Mas se em todas as hipóteses eu incluir aquele fator que é o quê? Lugar sujeito à administração militar. Se eu inserir esse fator aqui, reserva em lugar sujeito à administração militar contra reserva. Reserva em lugar sujeito à administração militar contra reforma. Reformado em lugar sujeito à administração militar contra reserva. Reformado em lugar sujeito à administração militar contra militar reformado. E aí? O que vai ter crime militar? Também não. O mais interessante é isso, que as figuras dos inativos, eles vão incorrer aqui, né? Saúde. Então, o sujeito passivo aqui não pode ser, e você não vai ver no artigo 9º, ser outro militar em igual situação, da reserva reformado. E isso é interessantíssimo. Beleza? Então, o pulo do gato desses assertivos é isso. É você entender essas dinâmicas, essas hipóteses que vai estar ligada ao crime propriamente militar, que eu tenho a hipótese do inciso 2º, do inciso 3º, né? Sujeito ativo, sujeito passivo, a questão do lugar sujeito à administração militar, e entender o quê? Que essas figuras dos inativos, entre si, eles não cometem crime militar. Beleza? Então, dou por encerrada nossa revisão de hoje, satisfeito e feliz por ter passado esse conteúdo bem completo, a explicação do Código Penal Militar e facilitar o seu entendimento. O professor de cursinho é para isso. É para facilitar o seu entendimento e facilitar na hora da sua leitura o código. Né? O resto é com você, filhão. Não terceirize nunca o seu conhecimento, a sua aprovação, a cursinho A, B, C. A gente, como professor, está aqui para facilitar o seu serviço, explicar, né, de facilitar o entendimento do conteúdo complexo. Não vai ser com essa aula só que vocês vão aprender e dominar esse conteúdo, não. Não estou na função de concurseiro, mas já fui. E falo com vocês. 90% não. 70% é você aí no seu local de estudo, ralando. Os outros 30% o professor vai te facilitar e te dar as dicas, bizu, e vai coordenando o seu estudo com simulado, pá. A maioria é com você. Então, se você, filhão, for aprovado, mérito seu. Não é do cursinho, não. Se você é reprovado, a culpa não é do cursinho, a culpa é sua. Pro lado bom, pro lado ruim, mérito seu. Beleza? Que Deus abençoe, desculpa qualquer falha. Estamos aí para somar. Show? Gostou? Deixe seu like, manda dúvida, manda pra gente no Instagram. Vai ser um prazer estar ajudando vocês, beleza? Fiquem com Deus. Fui!